Buenas, estamos iniciando mais um podcast Estação 29, eu sou José Mauro Batista, estou aqui com o Rodrigo Dias e a gente vai bater um papo com o delegado aposentado da Polícia Federal e vereador em Santa Maria, Getúlio Jorge de Vargas, né? Ou popularmente conhecido como Delegado Getúlio. Bem-vindo, o Rodrigo vai fazer a nossa propaganda aí também do site, né? E do Estação 29, que é o nosso podcast. Então, né, bem-vindo ao Delegado Getúlio. Não sei se ele trouxe o Japa da Federal aí, né, junto, mas a gente quer então convidar os nossos ouvintes e também quem está assistindo a compartilhar através do canal do Paralelo 29 o nosso podcast de Estação 29 lá no YouTube, no Spotify. Também o Paralelo 29 tem as redes sociais, Facebook, o site, o Instagram. Então curte, compartilha, manda pra tia, pro vizinho, pro irmão, e vamos iniciar essa conversa aí hoje, esse bate-papo, né, que sem cerimônia de delegado, de vereador, então com o nosso amigo Getúlio hoje. Bom dia Rodrigo, um amigo de longa data, o Zé Mauro, né, que eu chamo carinhosamente por Zé. Exatamente. Também um amigo de longa data, que estou conhecendo hoje, e é uma satisfação, né, na verdade, fui surpreendido pelo convite, né, de estar aqui hoje no podcast da Estação 29 para conversar, para trocar ideia, porque eu tenho comigo, né, que o diálogo, a conversa, a boa conversa, né, é onde é que nós conseguimos traçar caminhos e chegar a destinos. Então eu estou à disposição, né? O Getúlio que o pessoal não conhece. Esse aí. Esse aí, não? Perfeito. Bom, vamos então saber, né, como é que o Getúlio entrou na Polícia Federal. Ele é de Três Passos, né, Getúlio? Como é? 13 de maio? De 13 de maio. 13 de maio, exato. Como é que foi esse ingresso na Polícia Federal? O ingresso, na época, isso lá em 1979, né? Eu assumi na polícia fiz academia em 1980, assumi em 81. O segundo grau que se exigia era o título que se exigia o segundo grau. E como todo interiorano de cidade pequena, sonhos de estudar em Santa Maria, né, de fazer uma faculdade, mas família muito pobre, uma família de trabalhadores, né, a mãe do lar, o pai peão de açougue. Desde pequeno a gente tinha que trabalhar, eu, né, o filho mais velho, tenho duas irmãs. E chegou o momento, acabamos o segundo grau, né? Fomos dispensados por um problema, né, físico do Exército, então a gente não teve que servir o Exército, e aí tu fica naquela encruzilhada, o que fazer da vida? A Polícia Federal, na época, ninguém falava em Polícia Federal, não se sabia. E um dia um amigo meu me ligou, de Santo Ângelo: Getúlio, vamos se inscrever no concurso da Polícia Federal, porque na época a Polícia Federal tinha em Porto Mauá, Porto Xavier e Santo Ângelo, naquela região de 3 de maio. Sim. Mas o que é Polícia Federal, né? Prato feito, né? Aí, não, assim, vamos. Aí ele disse, tá, você pode ficar aqui, fica aqui na minha casa. E aí convidei mais alguns colegas. Eu trabalhava na época na cooperativa. Cooperativa de Três Passos. Cotrimaio, 13 de maio. Perdão, eu estou trocando 13 de maio. Trabalhava lá, né? Trabalhava lá na cooperativa. O último dia da inscrição, me lembro, né? O último dia da inscrição para o concurso, era uma sexta-feira. Pedi folga para o chefe e convidei outros amigos, né? E fomos entre 5 ou 6, né? Pegamos um carro e fomos fazer a inscrição. Fizemos o concurso, né? Eu fui aprovado, os outros infelizmente não foram. Passado o concurso, fomos para a academia, fizemos a academia, agente de Polícia Federal, né? Fizemos a academia e fomos designados, porque lá na academia é a ordem de classificação, né? E eu queria muito voltar para o Rio Grande do Sul. Não tinha pretensão de ir para fora do estado. Mas os primeiros lugares, né? Como eu não tinha servido lá, e o regime
da academia na época era o regime militar. Uhum. Na época, o coronel Moacir Coelho era o diretor da Polícia Federal. Isso era em Brasília, né? Em Brasília, que é a escola da... Que é a escola da Polícia Federal. Da Polícia Federal, né? O diretor da Polícia Federal era um coronel do Exército. Uhum. O superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul era um coronel do Exército. Então, vários coronéis do Exército que chefiavam as unidades da Polícia Federal e a direção geral. Então, o regime da academia era um regime militar, era um regime que se marchava, um regime bem E a Polícia Federal nessa época era mais combativa, mais repressiva? Como é que era em relação a hoje? Não, mas daí só concluindo para ti, aí o seguinte, fizemos academia e caímos em Itaqui, porque eu queria Santa Maria. Né? Uhum. O meu sonho era morar em Santa Maria. Depois, tu vê, hoje estou aqui já há quase 17 anos. E a classificação que deu para ficar no Rio Grande era Porto Mauá, Porto Xavier, Jaguarão, Chuí, Bagé, era aquela região da fronteira, e eu fui para Itaqui. Fiquei em Itaqui até 86, casei em Itaqui, e aí fui para Santo Ângelo, né, para fazer a faculdade de Direito. Fiz a faculdade de Direito, me formei em 91 e fiz o concurso em 94 para a Polícia Federal, mas só fui chamado para fazer o curso de delegado em 2000. Então, nesse tempo todo, de 1980 até 2000, eu fui agente da Polícia Federal. Tive oportunidade de ser convidado para participar de um grupo especializado da Polícia Federal. A minha família ficou morando em Santo Ângelo e eu passei a viajar. Fui primeiro para os Estados Unidos fazer uma qualificação. É uma qualificação lá, né? Isso, eu estive no DEA, Departamento Americano de Entorpecente, que fica junto com o FBI, que fica em Quantico, né? Na base da Marinha Americana. Fiquei um período lá, treinando, aprendendo. E quando vim, fiquei disponível para Brasília, né? E nessa oportunidade, família sempre em Santo Ângelo, né? Eu já tinha filho, né? Eu passei a viajar por todo o Brasil, principalmente as capitais do Brasil e algumas cidades, tipo Ponta Porã, Foz do Iguaçu, cidades, né? Combatendo, aí que eu entro na tua pergunta, combatendo o tráfico de entorpecente. Né? Na época, a Constituição de 88 tinha trazido a possibilidade da interceptação telefônica, que até a Constituição de 88 não existia essa previsão legal. Com a autorização da interceptação telefônica, foram criados os escritórios da Polícia Federal. E eu passei a fazer parte. Então, tu ficava 60 dias num escritório no Rio de Janeiro, aí tu passava 60 dias e ia para Manaus. E nessas ações de combate ao tráfico, principalmente, né, na fronteira, que é mais pesado, né? Qual foi, assim, a operação que teve maior volume de apreensão e onde foi? E qual a mais... Se teve alguma violenta, assim, de enfrentamento? Eu, particularmente, como eu trabalhava em escritório... Não ia para a linha de frente. A gente fazia o planejamento da operação. A gente era parte da inteligência. Parte da inteligência. Mas uma operação que me marcou muito foi uma operação que a gente buscou, através do nosso trabalho, nós buscamos o Fernandinho Beiramar, né, que estava no Paraguai, e após um serviço junto com as autoridades paraguaias, a gente conseguiu capturar o Fernandinho Beiramar, que era era o grandão, entre aspas, o bandido mais famoso da época e procurado, né? E conseguimos levá-lo até a prisão em Bangu. Hoje ele está no presídio federal de segurança máxima, não sei aonde, né? Mas está preso já faz tanto tempo e continua lá. Quantidade de droga, quando eu fui passando ali em Itaqui, eu fiquei até 86 em Itaqui. As apreensões eram menores. Quando eu fui para Santo Ângelo, então em Santo Ângelo eu aprendi efetivamente, sem desmerecer Itaqui, porque lá se atendia muito estrangeiro, desse caminho, contrabando. Eu aprendi a ser polícia, na verdade, em Santo Ângelo. Por que Santo Ângelo? Por quê? Porque Santo Ângelo era uma divisão e ela pegava toda aquela região lá de Iraí. A entrada no Rio Grande do Sul
seja por Erechim, seja por Iraí, o que vem do Mato Grosso, que entra no Rio Grande do Sul, entra pela região de Santo Ângelo. Essas rotas, elas continuam as mesmas? Quais são elas? As rotas do narcotráfico? Eu tô fora, né? Claro. Eu tô fora, já tô fora, né, desde 2021, quando eu me aposentei. Mas as rotas alternam as rotas, mas é mais ou menos a mesma linha. Entende? Então é a região noroeste do estado, né? É a região noroeste do estado, com a liberação da maconha no Uruguai, aumentou a rota de entrada de maconha, porque o Uruguai não tem maconha suficiente para o consumo deles. Então eles têm que trazer de fora. Então, e a qualidade, eles importam a maconha? Importa a maconha. E a qualidade da maconha do Uruguai, né, o solo não é apropriado. Então a qualidade da maconha do Uruguai não é a qualidade da maconha paraguaia. Porque, na verdade, o Brasil produz maconha, mas produz lá na Bahia, lá no Maranhão. No Nordeste. Naquela região lá. Aqui no Sul não se produz maconha. A maconha que entra por aqui e a maconha que chega aqui. Nunca foi apreendida uma lavoura de maconha aqui? Uma lavoura de lá em Santo Ângelo de prendeu, mas é 30, 40 pés, 50 pés, 100 pés de maconha. Não mais e de uma qualidade inferior. Então o que acontece? As rotas são essas aí. Passam aqui por Santa Maria região. É um corredor, como é que é? Corredor, para o Uruguai é um corredor, né? Uhum. O Uruguai é um corredor, ele passa por aqui. É claro que tem maconha que vai direto a Porto Alegre e depois retorna para a nossa região, mas... Essa rota da maconha é a mesma da cocaína, Não necessariamente. São diferentes. Não necessariamente, né? A cocaína, não necessariamente. A cocaína hoje, eu vejo o que vocês vê nos noticiários. A Polícia Rodoviária Federal fazendo um excepcional de um trabalho nas estradas. Hoje a Polícia Rodoviária Federal ela já não é só uma polícia de trânsito, porque a Polícia Rodoviária Federal ela é uma polícia de trânsito. Uhum. Mas ela foi alargando suas atividades, suas funções, e hoje ela combate... Né? Tá todo dia notícia. Pedofilia, inclusive. Nas estradas, os crimes que acontecem na estrada federal, ela combate como o que tiver de crime nas estradas estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual combate e tem a atribuição de combater. Eu digo o seguinte, que o crime ele anda de 4 rodas. Ah, mas o avião... Sim, o avião faz lançamento de cocaína, faz lançamento de maconha, mas é uma operação mais complexa, a operação de avião. Então ela anda de 4 rodas. Então é o seguinte, o cara tá lá, pega um peão lá em Foz do Iguaçu, eu quero que tu leve esse carro lá pro... E Getúlio, me diz uma coisa, lá de 79, quando ingressou na polícia, com toda a experiência que você tem, teve alguma mudança nessa derrota, assim, na questão do tráfico, das drogas? Ou sempre, historicamente, sempre vai ser as mesmas? Historicamente, eles mudam, né? Eles mudam as alternativas, procuram... Vamos dizer, se a Polícia Rodoviária está fazendo um bom trabalho, né? Daqui a pouco procura uma via estadual, onde é que não tem uma fiscalização tão eficiente. Então isso mas cíclico, Santa Maria, né? Por exemplo, é uma rota sempre fixa, vamos supor aqui. Que tem droga que não fica aqui, que passa. Né? Eu ia perguntar, em Santa Maria, como é que ela é definida ou classificada nessa questão das investigações de tráfico? Um grande centro consumidor. Não é um centro distribuidor. Mas como tem o consumidor... Eu digo assim, mas, por exemplo, Porto Alegre é distribuidora e consumidora, né? Porque a droga chega lá para ser distribuída. E aqui se distribui para outras cidades da região? Eu estou fora, fica difícil falar, até por respeito às autoridades que estão investigando. Uhum. Na minha época... Lá atrás, claro, tu pega aqui, o cara vem de São Cepé buscar aqui, o cara vem de Julho buscar... Esse comércio, mas ele não é um comércio expressivo, entende? Não tem aquela expressividade. O que eu gostaria de relatar sempre nos meus... Que quando eu entrei na polícia, maconha, a gente sabia mais ou menos quem fumava maconha.
Cocaína, a cocaína era uma droga que também era mais rara. Mais cara. E mais rara. E mais rara porque pelo custo. Droga sintética, LSD, êxtase, não se ouvia falar. A pedra, né? Não existia na época. O crack na época não existia. O crack veio bem depois. Entende? E aí que vem o importante, e eu sempre procuro registrar nas minhas falas, onde nós erramos. Pois é. Porque nós erramos como sociedade, nós erramos como educadores, nós erramos como servidores públicos da área de segurança, nós erramos como governo, com as políticas de prevenção. Porque se hoje é necessário a repressão, e é necessária a repressão, não é porque nós falhamos na prevenção. Só que hoje, a gente que é pai, né? E eu fiquei muito tempo na polícia recebendo famílias desesperadas, porque um drogado, um dependente químico dentro de casa, seja da droga lícita também, não vamos só botar a droga ilícita, a bebida alcoólica. Do álcool. O álcool, que é uma droga ilícita. Entende? Que é uma droga lícita. Então é o seguinte, tu receber aqueles pais desesperados, porque quando tu procura a polícia, é porque tu já passou por tudo. Entende? E outra coisa, né, Zé, Rodrigo, não tem pobre, se é pobre, se é rico, ela atinge todo mundo. E aí eu vou já aí falar até na bebida. Não, mas eu só queria perguntar uma coisa também. Eu quero depois entrar no Zé Mauro. Até para quem está assistindo, Getúlio, o que diferencia, por exemplo, um crime, por exemplo, de tráfico de droga ou apreensão quando vai para a Polícia Civil, por exemplo, ou para a Polícia Federal? Até para quem está assistindo, entender, né? E não é... O que é o seguinte? A Constituição Federal prevê lá, né, que o tráfico de drogas é combatido pela Polícia Federal. Tá? Aí se criou uma cultura que a Polícia Federal só combate o tráfico internacional. Quer dizer o seguinte, tem que ficar caracterizado que aquela maconha veio do Uruguai, fora. Por exemplo. Veio do Paraguai. Sim. Que ela vem do Paraguai. Sim. Veio do Paraguai. Mas se eu afirmo para ti que o Paraná não planta maconha, que o Rio Grande do Sul não planta maconha, que Santa Catarina não planta maconha. Estou dizendo maconha para o grande tráfico. Sim. Não planta maconha, essa maconha veio da onde? Ela veio de fora. Se ela veio de fora, é competência da Polícia Federal, mas por um convênio existente entre o Ministério da Justiça e os estados, Secretaria de Segurança do Estado, subsidiariamente a Polícia Civil tem atribuição, porque polícia não tem competência, polícia tem atribuição. Vamos dizer, um homicídio acontece ali na esquina, um problema assim, acontece um homicídio ali na esquina e por cargas d'água cai lá na Polícia Federal. Nada impede, é de competência da Polícia Civil. Né? Um cidadão comum. Sim. É de competência, o autor é um cidadão comum e a vítima é um cidadão comum. É da Polícia Civil. Mas se apresentar lá na delegacia da Polícia Federal, nada impede o delegado da Polícia Federal fazer o flagrante. Só que em vez de encaminhar para o juiz federal, ele vai encaminhar para quem? Para o juiz estadual que tem competência. Então é o seguinte, foi feito esse convênio e hoje existe, né, as polícias civis, principalmente tráfico sim, local, caseiro, local, a própria PM, até porque a Polícia Federal não tem a estrutura que a Polícia Civil tem de plantão, de pessoal, fazer os flagrantes. Mas, constitucionalmente, é atribuição da Polícia Federal. Isso eu parto já esclarecendo para a população, é o crime eleitoral. O crime eleitoral, a Polícia Federal é a Polícia Judiciária Eleitoral. Sim. É a Polícia Judiciária Eleitoral. Mas lá em Ivorá, lá em Faxinal, lá em Júlio de Castilhos, lá em Tupã, Itaara, a Polícia Civil faz. Por quê? Porque não tem Polícia Federal lá. E outra coisa importante no que diz respeito já, né, puxando a linha já, que eu sei que nós vamos chegar ali na frente na questão eleitoral, com certeza. É a questão seguinte,
A Polícia Federal ou a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, no crime eleitoral, ela só age em flagrante delito. Se tu tem uma denúncia de que estão cometendo algum crime que não seja flagrante, a polícia recebe o registro da ocorrência, faz a ocorrência e remete para o Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público analisa e pede a instauração de inquérito ou não. Não tem como um delegado da Polícia Federal, ou naqueles casos onde é que não tem Polícia Federal, Polícia Civil, instaurar um inquérito de ofício por crime eleitoral que não seja flagrante. Sim. Agora sim, o cara foi pego em flagrante comprando voto. Sim. O delegado vai e faz o flagrante. Ah, mas há uma notícia que o Rodrigo, candidato, comprou voto, mas não houve flagrante. Há uma notícia, há o cara que tirou umas fotos, Sim. e é o Rodrigo lá fazendo uma... Aí, né? Aí vai para o Ministério Público. vai para o Ministério Público. E o Ministério Público requisita a instauração do inquérito policial. É bem Perfeito. assim. Deixa eu perguntar agora... Sim. O papel da Polícia Federal hoje. No governo passado a Polícia Federal era criticada, né, teve aquela questão do ex-presidente da República ser acusado, né, de manipular a Polícia Federal, e existe hoje com o atual governo a mesma situação, né? E a polícia fica no meio dessa crítica, né? Como é que é essa autonomia? A Polícia Federal é autônoma nesse sentido? Ela está conseguindo manter esse papel de polícia de Estado e não de governo? Eu posso falar até onde eu estive. Eu trabalhei mais de 40 anos na Polícia Federal. Eu fui agente de Polícia Federal, eu comandei operações da Polícia Federal, operações como agente. Em 2000, na década de 2000, eu saí delegado. Então o delegado, ele comanda, hierarquicamente o delegado, né, ele coordena as operações, eu coordenei Copa do Mundo, eu coordenei Copa América, eu coordenei operações, né, investigações importantes. Eu coordenei a Operação Rodan, não fui o delegado que tocou a investigação, mas eu era o chefe aqui de Santa Maria. Sim. E eu nunca, na minha vida policial, alguém me ligou para mudar. Um político, coisa. Ninguém me ligou para mudar para mudar alguma coisa. Sim. O que existe uma previsão legal é uma vocação, e o Rodrigo, que é da área jurídica, sabe? O superintendente tem uma investigação em Santa Maria, o Getúlio está coordenando. O superintendente, por questão, ele pode avocar... Mas essa crítica de que a Polícia Federal foi politizada, ou partidarizada, ou aparelhada, melhor dizendo, essa crítica, volta e meia, ela volta, né? Volta. No governo Bolsonaro teve. Em outros governos também. Sim. Nesse governo, a crítica, e a gente não pode fugir disso, e eu não tenho problema de falar sobre isso. Claro. Porque se eu estivesse dentro da Polícia Federal, até eu teria que... né, a gente tem certa... Sim. A gente tem até certo ponto onde é que a gente pode ir. Mas hoje eu tenho... Que é o 8 de janeiro. Que é a população. E aí o seguinte... isso é pensamento de cada um. Né? Houve uma intervenção da Polícia Federal naqueles atos lá que muita gente não concorda com o que foi feito. E isso aí trouxe uma situação de que a Polícia Federal estava atendendo nessa ação que foi lá em Brasília, e agora tem os inquéritos, tem as buscas, tem as prisões. Sim. E nessas ações, que são todas elas corroboradas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, não existe prisão de ofício. Quer dizer, eu não estou aqui defendendo ninguém porque eu estou fora, e nem julgando ninguém porque eu estou fora. Agora, que isso aí trouxe uma situação de que a Polícia Federal seria hoje uma polícia de governo. Mas ela está cumprindo um papel, né? E não uma polícia de Estado, porque eu defendo
como eu defendo a Polícia Civil, como eu defendo a Brigada Militar, como eu defendo a PRF, a Polícia Rodoviária, as polícias em si. Eu defendo uma polícia de Estado. Uhum. Não interessa quem é o governante. Quem é o governo de plantão. Se é o ali, governo né? de esquerda, se é o governo de direita, se é o governo de centro. Não interessa o governo de plantão. Interessa o seguinte: cumpre-se a lei. Doa em quem doa. Porque eu sempre, como polícia, eu nunca criei um autor de crime. Existia um crime e o crime tinha que ser investigado. Se esse crime levasse a autoria à pessoa do Rodrigo, meu amigo... Sim. Deixa eu fazer uma pergunta agora, já entrando no Getúlio político também, né? Eu queria saber a tua opinião, Getúlio, sobre esses atos do 8 de janeiro, né? Tu votaste no Bolsonaro, né? Não sei se eu sou de direita. É de direita, enfim. Tu é bolsonarista? Como é que tu te define nessa questão e o que isso significaria? Eu vou dizer assim, eu não sou bolsonarista. Eu admiro o presidente Bolsonaro. Teve acertos no seu governo, com certeza teve erros, né? Porque a gente na vida é assim, a gente vive de erros e acertos. Eu admiro muita coisa que foi feito no governo Bolsonaro, mas não me considero um bolsonarista, aquele cara, não. Eu admiro. Eu estive no dia do aniversário do presidente Bolsonaro, eu estive em Brasília e o Eduardo estava comigo lá, né, Eduardo? Estivemos visitando o presidente Bolsonaro, uma pessoa que eu não conhecia, o presidente da República. Isso foi em 2000, eu não era vereador ainda, em 2020, né? Tá, ele era presidente. Ele era presidente da República. Tá. No dia do aniversário dele eu estava em Brasília e ele me recebeu. Claro, né, um deputado amigo meu lá. Em 2018 já tinha votado nele ou não? Oi? Eu votei nas duas vezes no presidente Bolsonaro, né? Perfeito. Eu votei nas duas vezes. E digo o seguinte, e se vier ele, eu vou pensar com muito carinho de novo de votar nele, considerando os outros candidatos, e vou analisar os outros candidatos. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu não é um alinhamento. Não é um alinhamento que eu tenho que votar nele porque ele... Não, eu não sei. Tá, e do 8 de janeiro, como é que viu essa questão ali? O 8 de janeiro... Foi uma tentativa de golpe das pessoas ali, que ficaram acampadas nos quartéis, aquela coisa toda, pedindo intervenção, né? Bom, mas enfim. Mas aqui em Santa Maria também tinha gente acampada nos frente dos quartéis, e nem por isso eu os considero golpistas. Eu mas entendo... elas não estavam defendendo uma ruptura pelo menos em Brasília. Não, eu não sei porque eu não estava lá, né? Mas o que a gente ouvia era que havia aquela intenção de ou impedir a posse do presidente eleito ali. A questão toda foi o questionamento da eleição, né? Mas impedir, nesse sentido. Tudo bem, mas impedir a posse com aquele aparato ali... Sim. Com aquele aparato. Mas em Brasília depois era uma tentativa, ou talvez de fazer com que as Forças Armadas interviessem, não seria isso? No 8 de janeiro já? Zé, eu sempre procurei nortear as minhas falas, as minhas opiniões por aquilo que eu tenho base. Aquilo que eu não tenho base, o que? Eu ouvi. Sim. Sei lá, falaram lá. Eu para mim, entende? Não estou defendendo de forma nenhuma a invasão. Não sei também se aquelas pessoas que invadiram, se elas eram, quem elas eram. Tenho minhas dúvidas da forma que foi feito, da forma que aconteceu, da forma que foi permitido entrar nos palácios. Tenho minhas dúvidas. A facilidade para te vir lá de onde é que estava aquele pessoal do quartel. Lá em cima. E eu já me hospedei naquele quartel. Já me hospedei lá. Mas, assim, pra te vir de lá, claro. Não, só deixa eu concluir, senão fica, né? Claro. Pra te vir de lá, de a pé. É longe pra caramba, cara. Porque eu saía caminhar de lá e a pernada era a tardinha, depois que eu saía do serviço lá em Brasília, eu ia lá pro quartel que eu tava hospedado lá. É longe. E ninguém abordou essas pessoas. Pois é.
Não, Aí são coisas, então, mas claro. são coisas estranhas que eu fico pensando, é o seguinte, o quê? Mas não estou defendendo o que foi feito, Sim. não defendo destruição do patrimônio público, tem que ser as pessoas que comprovadamente participaram e destruíram o patrimônio público, tem que responder, sim, de acordo com a responsabilidade de cada uma, só que vamos o seguinte, botar 20 anos de prisão, 18 anos de prisão, para mim, é excesso. Minha opinião. Getúlio, nas tuas redes sociais a gente acompanha aí os vereadores bolsonaristas, lulistas, né, enfim, de todos os lados, né? A gente vê assim que, inclusive falando sobre essa questão das manifestações ali, não tem, eu não vejo publicação do vereador, ou do Getúlio, enfim, nas redes sociais sobre esses assuntos assim, mais radicalizados, né? Tu tens uma postura mais moderada nesse sentido. Por que isso? É o teu estilo? Eu fui polícia. Uhum. Eu fui delegado de polícia. Eu fui por mais de 14 anos, chefe da Polícia Federal em Santa Maria. Uhum. Eu tenho responsabilidade. Porque uma coisa é o Joãozinho da esquina falar e fazer. Outra coisa é um homem que foi autoridade, foi servidor público e que hoje é servidor público, que eu me considero como um vereador servidor público. Com certeza. Entende? Eu estou lá porque alguém confiou em mim como representante dessa parcela da população. Foram 1.444 votos. E eu devo satisfação para toda a população de Santa Maria, porque eu estou lá representando toda a população de Santa Maria. Mas principalmente para aquelas pessoas que me colocaram lá o delegado Getúlio, porque na época se conhecia quem? O delegado Getúlio. Então, quando eu vou usar a tribuna, o Rodrigo observa isso, porque o Rodrigo trabalhou dentro da Câmara, sabe como é que funciona. Quando eu vou, eu consulto a minha assessoria, né, capitaneada pelo Dr. Eduardo, que está aqui comigo, Eduardo Moraes, é muito qualificada. Eu qualifiquei o meu gabinete, por quê? Para que me oriente as coisas corretas. Quem decide sou eu. Uhum. E se eu errar, a responsabilidade é minha. Mas nada de extremismo não é a tua praia. Extremismo não é a minha praia, porque eu entendo o seguinte, que na família, na vida da gente, na família da gente, os extremos são sempre prejudiciais. Os extremos são sempre prejudiciais. Se eu começar... O que dizem que, né, o problema do remédio está na dose. Se tu der uma medicação... dose excessiva, aquele remédio se torna veneno e pode matar. Então o problema é a dose. Eu acho que tudo na vida tem que ter a dose. Ah, eu fui ofendido. Ah, o cara me ofendeu. Eu vou, sim. Já né? Teve esse estresse na Câmara? Já. Uhum. Só que eu conversei contigo antes de nós sentarmos aqui. Eu tive um período, eu passei o primeiro período os primeiros 10 meses da Câmara de Vereadores, que muitas vezes me passou pela cabeça, muitas vezes, me perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu não estava fazendo ali aquilo que eu me propus a fazer. Mas não pensou em renunciar? Rapaz... Dá vontade. Quem sabe tenha passado pela cabeça, viu? Uhum. Porque é o seguinte, eu não fui para a Câmara de Vereadores para fazer politicagem. Uhum. Eu fui para a Câmara de Vereadores para fazer políticas públicas que façam diferença na vida das pessoas. Seja legislando, seja fiscalizando o dinheiro público, seja... eu estou na base do governo. Estou, mas eu não concordo com tudo que o governo faz e critico. Uhum. Agora, só que é o seguinte, criticar, chutar, apontar defeitos, apontar erros e não trazer o mínimo de resolução, não sugerir uma resolução... A gritaria também não é contigo, pelo jeito. Não é comigo. Uhum. Sabe, vocês me acompanham. E aí, Getúlio, como é que foi essa transição, então? Né? Porque, na verdade,
como se diz, era servidor público policial. E aí caiu, né? Mudou. É com P também, mas foi pra política. Meu irmão. Como é que foi essa transição? Ou se ainda tem essa adaptação? Essa crise existencial da política? Não. Foi uma crise, falasse bem. Foi uma crise existencial. E como a Câmara de Vereadores fica ao lado da delegacia, eu não acompanhava antes a Câmara? Não, não, mas acompanhava algumas homenagens, alguma coisa, mas como a Câmara fica perto da delegacia, houve, como eu disse, os primeiros meses foram difíceis, mas o que eu fazia? Eu, quando estava demais, eu ia lá tomar um café lá na polícia, rever os amigos, conversar. Agora é vereador. Agora é vereador, né? Eu continuo, a polícia é a minha segunda casa. Eu passei, como eu falei, 14 anos. Deixa eu perguntar uma coisa. O demais aí significa esta polarização dentro da Câmara? O que assim na política? O que na Câmara incomodou o Getúlio político? Foi um momento difícil e a gente, o seguinte, tu vê muita coisa, muita discussão. E eu coloquei na minha última manifestação... Discussão vaga. Moções que não vão levar a nada. Já teve moções que não vai interferir na vida das pessoas daqui de Santa Maria. Porque o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado, uma moção que ele pegar daqui, se eu sou contra ou a favor, agora está lá, eu não vou externar minha opinião se eu sou contra ou a favor. Getúlio, vou contar uma aqui. Teve uma moção há muitos anos atrás... contra uma moção de repúdio contra o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos na época. Eu digo, ele não vai dormir com essa moção, mas aconteceu isso. E agora, o ano passado, teve moções em relação à guerra lá, que todo mundo repudia, né, no Oriente Médio, enfim, ninguém gosta de guerra, mas... Qual é o efeito, né, que isso vai ter? Como eu tenho por norma... É mais para marcar posição aqui, né? Marcar território, porque como eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu não discuto voto de colegas, eu não critico colegas, eu respeito, cada um está lá, né? Cada um está lá porque teve essa representatividade, eu procuro, né, tanto que eu transito com todos... converso com todos, converso com o pessoal da esquerda, converso com o pessoal do centro, converso com o pessoal da direita, não tenho problema com ninguém. Agora eu tenho minha posição. Agora minha posição todos sabem. Então, seria centro-direita? Centro-direita, minha posição é centro-direita. Eu sou um cara, eu sou conservador, eu sou defensor, já conservador, sou defensor da família, eu sou terminantemente contra a liberação de drogas. Eu não sou a favor do aborto, a não ser naquelas especificações das excludentes lá, especificados na lei. E se está ruim, vamos melhorar a lei. Vamos melhorar a lei. Se está ruim, vamos melhorar a lei. Até tem agora, né? Tem uma discussão aí. E essa discussão agora também que o STF está julgando a questão da posse da droga, né? Da quantidade, né? Então, eu sou um cara conservador. Entende? Agora, o vereador de esquerda apresentar um projeto bom que vai fazer diferença na vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis, eu vou votar a favor. Deixa eu perguntar uma coisa ali, né, que a gente perguntou para todos aqui. Nessa questão do conservador aí. A gente perguntou sobre o banheiro trans na Câmara, sobre trans, né? As pessoas transexuais, né? Usar o banheiro feminino, no caso, né? Eu fiz bem a pergunta? Sim. Eu acho que é isso, né? Se é a favor, o banheiro? Eu sou o seguinte... O que vamos fazer com essa situação? Não, o que vamos fazer? Se eu puder decidir, banheiro de menina, e banheiro de menina, banheiro de menina. Banheiro... Não, para mim é o seguinte, por que mudar? Qual é o objetivo de... O que vai mudar na vida das pessoas isso? Agora, não pode ter... O que eu sou contra é que tenha um banheiro... Somente um estabelecimento comercial, assim, por exemplo, um restaurante, um negócio que só tem um banheiro.
né? Que só tem um banheiro. Um aí unissex, né? Isso para mim acabou, entendeu? Agora é o seguinte, meu irmão, vamos o seguinte, o que isso vai fazer? O seguinte, tem o banheiro, as meninas têm banheiro, então para mim é discussão que não vai trazer porque entrou nada. um projeto na Câmara. Mas só perguntar uma questão também, claro. Getúlio. E a Câmara, por exemplo, a gente sabe que tem muita conversa de bastidor lá, né? Os vereadores se conversam, como o senhor mesmo falou. Não tem uma hora que, tipo, reúne o time, como você diz, que nem tá em um time em jogo, e o presidente ou o vereador mais antigo diz, vamos parar com isso, né? Tá demais. Ou é cada um por si? Tem alguns vereadores ali que são mais, né? E inclusive tem vereador de esquerda. Eu tenho um vereador que eu tenho um carinho muito grande por ele, e as nossas ideologias são totalmente contrárias, que é o vereador Werner Hempel. O vereador Werner Hempel, a gente tem um respeito mútuo, porque ele é um apaziguador. Ele é um apaziguador. E consegue acalmar o povo, como você diz? É pela experiência que ele tem, eu acho que ele já tem uns 6, 7 mandatos, entende? Pela experiência que ele tem, ele consegue, nem sempre. Né? Nem sempre. Mas a gente consegue. Quem são os bombeiros lá na Câmara? Aí tu quer me quebrar, né, Zé? Porque eu não posso perguntar. Os incendiários a gente sabe quem são, né? Então vamos pelos bombeiros. Mas nem sempre o seguinte, às vezes tu já chega tarde no incêndio, entende? Então só faz o rescaldo. Só o rescaldo, né? Daí não tem. Porque as coisas acontecem assim, o processo político, ele acontece muito rápido. Tu trabalhaste lá dentro, tu sabe disso. A questão da responsabilidade, o Eduardo trabalhou no Legislativo, tu trabalhou na Procuradoria, né? Na Secretaria-Geral. Secretaria-Geral. Mas a responsabilidade das questões ali do Procurador, do Legislativo, porque é ali que se dá os embates, né? Pode, não pode, sim. O regimento permite, o regimento não permite. Eu sou um defensor, só que não, infelizmente, não aconteceu nessa legislatura que o nosso regimento, baseado porque o meu assessor teve no Legislativo ano passado, entende? Então, nas informações que ele trouxe, já outras que vinha, que tem que mudar o regimento da Câmara. Um exemplo assim, eu não consigo, tem uma coisa que eu quero votar. Vamos pegar, não dizendo qual é o meu voto, mas vamos pegar a lei, essa lei. Vamos falar dela, não tem problema nenhum. Essa lei que está lá no Congresso. Entende? Lei do aborto? Do aborto, tá. Em parte eu concordo com a lei, em parte eu não concordo. Eu não concordo. Uma coisa que eu adianto, né, a questão da pena. Eu acho que a pena ali tem que ser... Né? Como é que tu vai condenar a mãe, a vítima do estupro? A vítima, né? A uma pena maior do que a pena do estuprador. Quando tu olha sem ideologia, quando tu olha sem questão de esquerda ou direita, tu consegue ver. Mas quando tu tá tomado por coisas por fora, por periféricos, tu não consegue ver. Só que é o seguinte, eu vou ter que votar. E vou votar, e tô aqui, né, pensando, final de semana, como é que vai ser meu voto, porque eu tenho coisas que eu concordo na lei, tem coisas que eu não concordo, e eu não posso me abster. Eu não posso me abster. Não tem abstenção aqui ali. Na Câmara de Vereadores de Santa Maria não tem. Mas eu tenho o direito de não querer votar um negócio. Meu Deus do céu. Sim. Quer dizer, ou eu tenho que ser Grêmio ou eu tenho que ser Inter? Não. Né? Na política não pode ser. Engessa a votação. Engessa a votação. Eu tenho que votar. E vou ter que votar. Tu pega a mesa da Câmara. Presidente da Câmara. Tu tem que votar. Mas vem cá, de repente, aquela pessoa que está ali, são 2 pessoas. E as 2 não me representam. Então eu tenho direito. Mas já teve vereador que não votou, né? Ou vereadora, né? Não pode. Não pode. Então tu fica assim numa guerra interior. O Rodrigo não me representa, o Getúlio não me representa. Infelizmente a pessoa que me representa não está ali. E isso reforça a polarização, né? Porque tu é obrigado a tomar um lado. É obrigado a tomar lado. E hoje está assim, né? É o lado. Se tu tomar uma posição, tu é de esquerda. Se tu é Lula. Se tu tomar outra posição, tu é Bolsonaro. Quando muitas vezes não é isso que interessa. Porque aquele cara, aquela família que está lá no PA,
aquela família que está lá no PA, aquela senhora que está com tumor no seio, e isso passa todo dia no nosso gabinete, que está tumor no seio há 7, 8, 1 ano, 2 anos, não consegue a cirurgia. Aquela criança que precisa da creche e não tem a creche. Aquela pessoa que está desempregada e não tem o trabalho e não tem como botar a comida na mesa, o remédio na mesa, o remédio para os seus filhos. Aquela pessoa não quer saber quem vai resolver o problema, se é de esquerda ou de direita. Com certeza, ela quer a solução. Quer solução. Getúlio, já que nós já estamos nos encaminhando, eu quero fazer a pergunta. Teve um projeto, acho que o de maior impacto, né? Tu apresentaste aí, né? Que é o projeto que proíbe, né? O projeto que proíbe beber na rua num determinado horário, né? Vamos explicar esse projeto, né? Essa lei, aliás, é uma lei municipal, né? É uma lei que foi aprovada depois de várias tentativas por outros vereadores. Bastante polêmica, porque houve quem não concordasse, quem... É polêmica. Assim. Eu não sei por que é polêmica. Porque o que a lei estabelece? A lei estabelece que não se pode beber na rua. Na rua quer dizer em praça também, né? Em praça pública. Via pública, da meia-noite às 7. Isso de segunda a segunda. De segunda a segunda. O barzinho lá está liberado, se ele estiver autorizado pelo poder público, claro. Então, o que é? A primeira coisa assim, os empresários, depois eles se convenceram. Mas vai quebrar o comércio. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tu vai trazer as pessoas para dentro dos estabelecimentos. Mas o seguinte, e o que não tem dinheiro para ir para o estabelecimento? Tô botando tudo que foi colocado, né, Eduardo? Tá, tudo assim. E aquele que não tem dinheiro, tem lugar para... Vai beber em casa. Mas tem lugares. Sim. Tem lugares porque... A existência do público cria. Se eu tenho um público de menos poder aquisitivo, eu vou criar um ambiente com acesso. Isso não pega eventos, né? Os eventos estão fora, né? Não pega os eventos desde que estejam autorizados pelo poder público. Aí vem a questão seguinte, tudo bem, não sei o que, vai quebrar com a juventude, vai não sei o que, um monte de coisa. E aqui. Essas pessoas, aí vem os lobistas de Brasília. Quem são esses? 2 lobistas, um dos destilados e um do Ambev, de Brasília. Chegaram a vir. Vieram? E estiveram em todos os gabinetes. Para mim é novidade isso. Para muita gente é novidade. Mas eles vieram pressionar. Vieram para a lei, e o doutor Eduardo comigo aqui, me dando apoio. Eles foram no prefeito, depois da lei aprovada, eles foram no prefeito para não sancionar a lei. Teve parlamentares deputados que ligaram para o prefeito. Não, mas essa dos lobistas aí caiu o chapéu. Me tirou os boteados bons. Deve ter câmera, né, Eduardo? Gravada lá da entrada deles, da saída. E eles estiveram em todos os gabinetes. Tanto que foi 14, a votação foi 14 alguns por comissão. Aí que eu entro. O vereador Werner Hempel. Mas será que eles ofereceram uma cervejinha? Não sei, aí não porque se eu te falar, vou ter que te matar, né, cara? Porque se um delegado, né, fica sabendo que houve uma oferta de alguma coisa e não fazer o que tem que ser feito, esse delegado tá fora. Aí a mesma população... Pra ti, certamente não fizeram. A mesma população seguinte, tu vai para fora do país e paga em euros e paga em dólar para ir para fora do país, e lá não pode nem de dia beber na rua, né? Muda muito de país para país, mas geralmente é... Não, mas lá pode. Então o problema é que Santa Maria não podia. Maria não podia. Felizmente, convencemos uma parte. Ela não é uma lei, evidentemente, igual o de Dubai, por exemplo. Tu não pode beber em hipótese alguma, né, na rua, enfim. Mas o problema é quando tu leva... Aí o vereador delegado Getúlio virou inimigo da juventude.
Cara, é o seguinte... Mas isso não é um posicionamento geral, né? Claro que não. Não tem pesquisa claro quanto a isso. Que eu saiba, não. Aí a lei teve um período de adaptação. Tu vai me dizer, mas e hoje como é que está a lei? A lei, ela é uma lei que ela depende, sim, da fiscalização. E a prefeitura alega que tem poucos fiscais, a estrutura, né? Mas aos poucos está existindo a mudança de cultura. Getúlio, Isso que eu tenho que pensar, só para me concluir a mudança de cultura. Porque tu tem que o seguinte, tu te preocupa com aquele cara que quer beber na rua. O estudante. Estudante que bebe todas as noites na rua, me desculpe, não é estudante. Porque eu duvido que um cara que beba todas as noites, que faça festa todas as noites na rua, vai conseguir estudar. Então, estudante ele não é. Então ele vai, sei lá, ele vai ficar jubilado lá da Universidade Federal, morando na Universidade Federal, se alimentando no RU, dormindo na casa estudante por 7, 8, 9, 10 anos, como tem gente, sim, que está lá, tá? Então é isso. E aqueles que precisam, aquelas pessoas idosas que precisam, que tomam medicamento, que precisam dormir, e aquelas pessoas que precisam pensar. Tu trabalhou quanto tempo no jornal que tu começava a trabalhar 5 horas da manhã? Porque tu tinha que apresentar a notícia. Aquela pessoa, como é que ela faz para trabalhar? Nós temos exemplos aqui de pessoas que foram dormir na despensa. Foram dormir no quartinho do fundo. Esse problema é bastante recorrente do sossego público aqui, então, da perturbação. Onde é que é o seguinte? O nosso direito, o meu direito, vai até onde é que começa o direito do Rodrigo, o direito do Zé. Getúlio, mas ainda tem alguns locais ainda que... né? Mas tem bar, por exemplo, assim, ó, tem barzinho perto da minha região ali, tem bar que o som é muito alto também, por exemplo, assim. Tem isso aí também, né, com música. Mas aí vem o seguinte, vem a questão, aí tem a questão ambiental, vem a questão das deficiências. Mas aí é a questão de fiscalização também, né? Por que eu defendo... Porque tem lei do sossego público, Por que eu defendo? Tem, a lei do sossego público é antes da nossa lei, né? Sim. É antes da nossa lei, a lei do sossego público. Claro. Só que é o seguinte, a pior lei não é a lei que existe. A pior lei não é a lei que não existe. Desculpe. É a que não é cumprida. A pior lei é que não é cumprida. A gente sabe das dificuldades, a gente entende as dificuldades, mas a gente fez a lei, a gente está vereador, até dia 31 de dezembro a gente está vereador, vamos cobrar, vamos fiscalizar. Tu acompanha, o gabinete acompanha o cumprimento dessa lei, todo a fiscalização. Dia. Quantas pessoas até hoje foram multadas? Tem alguma estimativa? Não sei, porque essa mesma, nessa quinta-feira teve uma operação grande. Ano passado, né? Não esse ano, março, abril, na verdade, antes da multa tem uma notificação, não sei como é que funciona direito. Se tu for pego bebendo, já é multado. Já é multado, né? Então, por que eu defendo, não posso deixar passar essa oportunidade, não posso me furtar de falar, por que eu defendo a criação de uma Secretaria de Segurança Pública em Santa Maria, e que existe em Passo Fundo, e que existe em Caxias, e que existe em Porto Alegre, e que existe em Canoas. Nós somos a 5ª maior cidade de Pelotas, nós somos a 5ª maior cidade do Rio Grande do Sul. Das 5, só Santa Maria não tem a Secretaria de Segurança Pública. Quem é que cuida da segurança aqui na... Não, quem cuida da segurança... Na prefeitura. Na prefeitura é o CIOSP. Sim, o CIOSP, mas a Guarda Municipal está vinculada ao gabinete do prefeito. Que então, faz o papel da Secretaria de Segurança, me parece. Segurança. E outra coisa, para ti aquilo que eu te falei, nós não podemos fazer segurança pública, nós não podemos fazer política de segurança pública com achismo. Nós não podemos fazer com achismo, nós temos que ter dados, e para ter dados nós temos que cruzar as informações. Getúlio, o que tu achas da Guarda Municipal Armada? Sou a favor, tanto o seguinte, fui contra... Armada com arma letal? Hoje parte dos efetivos da Guarda... Já tem arma. O que tem o seguinte, é o mesmo caminho, a mesma ideia do porte de arma. Eu entendo que aquele cidadão que está treinado, que tem o adestramento para usar uma arma, e que psicologicamente ele está apto a usar a arma, que ele tem o direito, se ele quiser usar a arma, ele tem o direito de usar a arma. Eu defendo isso. Como o seguinte, o guarda, como é que tu vai ir fazer um serviço? Só com porrete, né? Com porrete. Agora só o seguinte,
O guarda tem que estar capacitado, tem que estar treinado, tem que estar apto. Não, isso é uma minoria da atual composição da guarda, não são todos, né? Para esclarecer, que estão usando. 40 e poucas armas. Se não me engano, são 45. Então, dentro dessa questão da segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública, eu defendo um concurso para a guarda, para renovar, não menosprezando quem está lá. Mas eu tenho 64 anos, eu me aposentei com 61 anos na polícia. Eu já tinha dificuldades para determinados serviços de rua. Isso é natural, é da vida. Uhum. Né? Nós não somos, entende? Eu defendo o concurso. Não vai acontecer nesse governo. O pessoal diz que a Guarda Municipal é muito velha, né? Vamos dizer assim. Que mas as o que é velho pessoas se renova, né? Sim, sim. Que na verdade o pessoal a nossa Guarda Municipal, ela foi criada, os vigilantes. ela foi criada a partir dos vigilantes. Não foi um concurso. Não houve um concurso. Tu imagina o seguinte, um concurso público, Rodrigo, tu que esteve lá, um concurso público para a Guarda Municipal de Santa Maria, que é um bom salário, não dá para dizer que é um mau salário. Quantos mil candidatos vai ter? Tu vai poder entender, não que esses nunca, meu Deus do céu, sim. menosprezando quem está lá. Até porque nem o exemplo do próprio seu, quando entrou na Polícia Federal, a exigência era menor entende? Do que hoje, né? E outra coisa que contribui, está encaminhada, eu já sei que o tempo está estourando aí, entende? Está encaminhada, e eu defendo com unhas e dentes, é a Central de Polícia. Não precisa dar o nome de Central de Polícia, dá o que quiser, que já tem o prédio destinado, estão desocupando ali onde é que era antiga. Mas o CIOSP não é isso? Não. Não é um CIOSP, centro não. integrado? Não. Central de Polícia é todas as delegacias de Polícia Civil, com exceção da delegacia da Teneves e da delegacia de Cambuí. Ah, sim, porque são lá, né? Todas funcionar no mesmo endereço, que seria ali onde é que o antigo Dyer, na Medianeira. Sim, o prédio está desocupado. Estão desocupando, que o pessoal do Dyer está indo onde é que era a identificação, atrás do Vera Cruz. Da Gaspar Martins, é isso? Isso. E já existe, inclusive, uma verba destinada pelo Concepro, em torno de 600, 700 mil. É claro que não faz a obra toda, é para fazer o primeiro, seria trazer a Delegacia de Homicídios como primeira, que é a que está mais acanhada, né? Trazer. Isso é um ganho para a segurança pública. Então nós temos isso. Quando eu falo assim, não se dá para fazer polícia, não se dá para fazer segurança pública com machismo, são essas coisas que a gente tem buscado. Tenho conversado com o secretário de Segurança Pública, sabemos as dificuldades em razão dessas enchentes, mas não vamos desistir. E outra situação que eu sei que vão me cobrar é o prédio da Câmara, que está bem encaminhado, é claro que não vai ser construído esse ano, mas as questões judiciais, que tu sabe bem, as questões... Vai sair o pontapé? Vai sair. Vai ter notícia nessa legislatura. Nesse ano ainda. Vai ter isso aí. E Getúlio, a gente, né, tá com o tempo estourado já tá na prorrogação do segundo tempo aqui que no coisa nosso boa. programa. Isso é sinal que a conversa foi boa. Foi boa, né? Mas eu te pergunto agora, né, como delegado vai ser sempre, né? Já teve que enquadrar algum vereador lá, chamar a atenção no apito, como você diz, ou não? Não, e muita gente dizia assim, se o delegado Getúlio vai para lá, vai prender gente lá, entende? Não, a questão é que lá eu sou vereador, lá eu não sou delegado. Mas tipo, de chamar no canto, tu tá demais já. Não, aqueles que eu tenho mais proximidade, porque eu quando vim para a Câmara, eu vim o seguinte e disse... Eu vou sair com mais amigos do que eu cheguei. Eu sou daqueles caras de construir estrada. Eu não sou de fazer muros. Agora, eu já tive no tronco. E se tiver que ir pro tronco, eu vou sem problema nenhum. Eu não sou omisso. Eu sou ponderado. E Getúlio, quando teve a última pergunta agora, né? Quando teve esse momento da crise ali, logo no início do mandato, né? A gente via até, mas o delegado Getúlio não concorre mais, está pensando em desistir. Muito bem, agora eu pergunto, é candidato à reeleição? Lembrando que o Getúlio é do Republicanos, né? A gente não citou o partido aqui. E teve um convite para sair, mas acabou permanecendo. Primeiro, me apaixonei pela política. A cachaça que era a polícia virou a cachaça da política. Estou muito feliz ali. Segundo, sou candidato à reeleição. Terceiro, não vim para participar. Vim para competir de verdade e, se Deus quiser, e se os eleitores
né, os eleitores que votaram em mim, mais alguns, tá certo que devo ter perdido alguns nessa estrada, mas devo ter ganho outras, terão sim em mim esse Getúlio que está aí. Não existe dois Getúlio. Porque conheci um delegado Getúlio, hoje conhece o vereador delegado Getúlio. Não, o Getúlio que está aí é esse cara que esteve aqui 1 hora, olhando no olho de vocês, falando as verdades, não fugindo de suas responsabilidades. Somos candidatos sim, vamos trabalhar, e se Deus... Candidatos não, Deus livre, a justiça me pega aí. Pré-candidato. Somos pré-candidatos, sim, e vamos lutar porque acreditamos, sim, que é através da política séria, da política do bem, da política sem disque-disque, que a gente resolve as questões das comunidades. E se resolve. Perfeito. É isso aí então, Getúlio. Então a gente agradece, né? Um bom bate-papo, né? E estou à disposição. E a gente então, né? As portas aqui do nosso podcast, do Paralelo 29, do Estação 29 sempre abertas, então. E a gente quer agradecer, então, mais uma vez a visita aqui. E para quem está assistindo e vai estar ouvindo, toda sexta-feira, então, sempre um novo episódio do Estação 29 e acompanhe através das redes sociais da página do Paralelo 29. Até a próxima sexta, então, para o nosso bate-papo aqui. Até mais. Obrigado, parabéns pelo programa.